Você que está aí na sua profissão, recebe, sei lá, 1, 2, de repente 3 salários mínimos, mas não muito mais do que isso, e está de saco cheio de ter que sempre pagar suas contas tudo contadinho, né? Ter que quase esperar um milagre para receber um aumento, ter que ficar engolindo sapo o tempo todo, chefe enchendo o saco e, claro, né, toda hora vendo o preço das coisas aumentando e aumentando e o teu salário, ó, estagnado. Pois é, antes de mais nada, relaxa que eu não vou, tá? E não pretendo te vender nada aqui e nem te falar de nenhum método mirabolante para ganhar dinheiro. Eu só quero que você assista a mais esse episódio do nosso Café com o Rafa de hoje, que vai te colocar para repensar a tua vida profissional, tá? E o que você pode fazer para ser mais dono da sua própria vida e não ficar mais dependendo tanto de uma carteira de trabalho ou de um salário. Bora pro vídeo? Fala galera, aqui é o Rafa, valeu demais por você estar comigo nesse café e no papo de hoje a gente vai trocar uma ideia muito bacana. Na realidade é algo que eu costumo falar sempre para muita gente que eu conheço. Infelizmente pouquíssimas pessoas aderiram, mas quem seguiu esse conselho, a grande maioria delas, se deu muito bem, mas muito bem mesmo. E o que seria? Hoje eu vou falar sobre trabalhar por conta própria. Seja autônomo, profissional liberal, seja vender um produto, prestar um serviço, enfim, qualquer coisa que não seja trabalhar com carteira assinada ou ser empregado. Bom, galera, antes de qualquer coisa, vamos tentar entender o que tanta gente gosta da modalidade da CLT, ou até mesmo um PJ, comissionado, enfim, mas um layout em que você tem um chefe, que você tem que seguir ordens o tempo todo, tem que cumprir um determinado horário que definem para você, trabalha num ambiente que escolhem para você, nas condições que quiserem para você, fazendo coisas do jeito que definiram que você precisa fazer. Bom, a primeira coisa que as pessoas que gostam dessa modalidade me dizem, né, quando eu pergunto por que elas gostam tanto, 90% das vezes a resposta é a estabilidade. É porque tem lei trabalhista, porque se for demitido vai receber FGTS, não é porque tem plano de saúde, tem VR, ou é porque é mais difícil de ser demitido por causa da multa da demissão, enfim. São vários os motivos. Mas que se você for colocar na ponta do lápis, no final das contas, na grande maioria das vezes, não vale a pena. E por quê? Vamos pegar um exemplo. Uma pessoa que trabalha, sei lá, com manutenção, tá? Então essa pessoa trabalha numa empresa arrumando porta, trocando fechadura, fazendo reparos elétricos, né, arrumando lâmpadas, enfim. É qualquer tipo de manutenção não especializada. Essa pessoa trabalha das 8 às 6, tem uma horinha de almoço e no final do mês tem um salário de, sei lá, R$ 2.500, tá? Ou seja, não importa quantos problemas a pessoa tem que resolver, não importa quantos ajustes a pessoa precisou fazer, se foram 10 mil, né, ou 1.000 ajustes no mês, independente do grau de complexidade, ela vai receber a mesma coisa. E aí, eventualmente, esse profissional vai acabar fazendo uma coisa errada, porque ninguém é perfeito. Aí o chefe vai reclamar, a pessoa às vezes vai ficar com medo de ser demitida, quando chega no fim do ano, fica na ansiedade, esperando para ver se vai ganhar um aumento ou não vai, que muitas vezes é de 100, 200 reais, aumento esse que, infelizmente, muita gente nem isso recebe. Enfim, a vida financeira dessa pessoa está limitada ao que o empregador pode pagar ou quer pagar, está limitada à subida de cargo que o empregador acha que a pessoa merece, ou muitas vezes deixa, enfim, o camarada lá por anos sem ir para um cargo maior de supervisor ou algo assim. Ou seja, muito provavelmente, se essa pessoa se mantiver fazendo a mesma coisa durante anos, a vida financeira dela não vai mudar. Ela vai precisar continuar consumindo mais ou menos as mesmas coisas, da mesma qualidade, vai precisar frequentar os mesmos lugares, vai andar com o mesmo veículo, fazendo mais ou menos as mesmas viagens, se é que viaja, né? E a tendência é sempre piorar por causa da inflação, por causa de incidentes que acontecem na vida das pessoas, uma doença, um acidente, um roubo de celular, um carro que quebra, enfim, coisas que acontecem normalmente, né? Coisas que as pessoas deveriam ter uma reserva para lidar com essas eventualidades, mas que um trabalhador nesse perfil
muitas vezes, né, dificilmente conseguiria se organizar a ponto de ter um bom nível de segurança. Por outro lado, se esse mesmo trabalhador continuasse fazendo a mesma coisa que ele faz, veja bem, ele não mudou de carreira, ele não precisou aprender a fazer nada além do que ele já sabia. Se ele continuasse fazendo a mesma coisa, mas indo numa gráfica, mandando imprimir 1000 cartõezinhos de visita com o telefone dele, né, sair entregando aí em vários lugares, entrando em grupos de WhatsApp, divulgando o serviço dele, e claro, isso daí é o mais importante, né, fazendo um bom serviço, sendo cordial, educado, pontual, organizado, comprometido, você pode ter certeza que ele ganharia muito, mas muito mais do que se ele estivesse trabalhando numa empresa. Poderia escolher ganhar mais trabalhando mais ou ganhar menos trabalhando menos, podendo fazer, enfim, os próprios horários e muitas outras coisas. É claro que ele não teria a garantia do salário no final do mês, né? Se ele ficasse doente, deixaria de ganhar, certo? Mas se você parar para pensar, parar para fazer uma conta, imagina que essa pessoa faça serviços de manutenção todos os dias da semana, tá? De segunda a sexta, para ganhar os mesmos R$ 2.500 que ele ganhava antes. Ele vai precisar ganhar ali em torno de uns 600 e poucos reais por semana, certo? Vamos supor que ele ganhe 700 por semana. E, sinceramente, 700 reais em uma semana é muito pouco para esse ramo aí da manutenção, tá? Dependendo dos serviços, às vezes 700 reais é o que a pessoa ganha em um único dia. Mas, ok, tá? Se ele fizer só 700 por semana, no fim do mês, ele vai ter um pouco mais de R$ 2.800, que já é mais do que 10% a mais do que ele ganhava com carteira assinada. E diferente do emprego anterior, qual que é o limite de ganhos dele? Não dá para saber. A pessoa pode ir se especializando ou pode ir enchendo a própria agenda, né, que seja das 8 às 6, mas cobrando mais por determinado serviço do que por outros, reajustando o próprio preço anualmente, ou até mesmo cobrando mais caro pelos próprios serviços. E eu garanto para você que essa pessoa vai ganhar dinheiro suficiente para ter um fundo emergencial que vai ser muito maior do que aquela piada do que é o nosso FGTS, que não rende nem a poupança. E além do salário, pessoal, tem a questão de impostos, que são muito menores, principalmente se a pessoa for MEI, né? Tem a questão da liberdade, que se a pessoa conseguir fazer um bom pé de meia, ela pode folgar mais, né? Tirar o pé do acelerador, baseado no planejamento dela, claro. Ela não depende de mais ninguém, não precisa mais pedir permissão para ninguém, não precisa pedir aumento, ela vai ajustando esse aumento ali. Então, para vocês verem que para valer a pena numa CLT, né, ou nesse perfil aí de emprego, com chefe e tudo mais, ou você tem que ganhar muito bem e ter muitos benefícios como empregado, ou empreender na área precisa ser complicado. Como a minha área, por exemplo, eu sou engenheiro de software, tá? Os salários dessa área são muito bons e para prestar serviços como autônomo, às vezes vale a pena, mas às vezes não. Porque é muita dor de cabeça, é muito... Assim, a carga de trabalho, né, de conhecimento que você precisa ter é gigante. Então, muitas vezes acaba valendo a pena trabalhar como empregado. E mesmo assim, ainda tem muita gente que se arriscou, optou por empreender apesar das dificuldades, né, e ganha uma quantidade exorbitante de dinheiro. E é claro, existe um ponto crucial no meio disso tudo aí, né, gente, que eu não falei até agora. Esse ponto aí é o perfil da pessoa. Tem gente que realmente não adianta, não consegue trabalhar sozinho. Existem as pessoas que precisam seguir ordens, precisam de regras, precisam que outras pessoas definam o que elas têm que fazer. Se ela for tentar algo sozinha, provavelmente vai procrastinar, vai colocar 1000 impedimentos para as coisas não acontecerem, ao invés de fazer acontecer. E na boa, tá tudo bem também. O mercado precisa muito dessas pessoas. O único fator, que é o mais importante de todos, é o quanto a pessoa está feliz e satisfeita no que faz. Talvez essa seja a questão mais importante de todas. Satisfação profissional. Então, galera, a mensagem que eu quero passar aqui é: se você está satisfeito com a sua profissão, com a forma como você trabalha, você consegue pagar as contas, levar uma boa vida, a profissão supre o que você precisa e você não sente necessidade de mudar, tá excelente, tá ótimo, é um sonho, né? Isso é o mais importante de tudo.
Mas se você está de alguma forma insatisfeito, está irritado pelo modelo de trabalho que você segue, sente que precisa de mais liberdade para ganhar mais, para fazer as coisas do seu jeito, e tem vontade de fazer acontecer, essa é a dica que eu te dou. Anota tudo o que você sabe fazer, tudo o que você faz no seu emprego hoje, tudo o que você aprendeu em outros lugares e veja se existe uma forma de fazer isso que você faz, só que por conta própria. Nem que seja de uma forma gradativa. Vai trabalhando das duas formas, de repente, ali, sabe? Tentando fazer crescer o seu próprio negócio, né? Vamos dizer assim. E aí, assim que você se sentir pronto, se dedique somente ao seu negócio. Vai migrando aos poucos. E o principal, faça as contas. Escreva num papel e você vai ver que muito provavelmente vai valer muito a pena. E você, trabalha na CLT, registrado numa empresa com chefe, salário, 13º, INSS, FGTS, ou você trabalha por conta própria? Se você trabalha na CLT, tem vontade de empreender? E se você empreende, o que te levou a esse meio de trabalho? Deixa aí nos comentários, a gente quer conhecer um pouco mais sobre você que está assistindo aí esse Café com Rafa de hoje, tá? Conta aí a sua experiência, beleza? E é isso, galera. Aqui no Café com Rafa eu sempre vou trazer temas, assim, para fazer a gente pensar mesmo, né? Às vezes até criar um certo desconforto realmente para te colocar para cima. Então, para você não perder o que vai rolar nos próximos cafés, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal, liga as notificações para não perder nada do que vai rolar aqui. E se quiser falar diretamente comigo, me segue nas redes vizinhas, tá? Eu tô nesse perfil aqui, ó. Eu sou o Rafa Carvalho. Me manda um direct e aí a gente pode bater um papo, beleza? E é isso, pessoal. Valeu demais por ter assistido mais esse café comigo. Um abraço, segue firme e fui!